Oi, queridos. Vamos para mais uma história da nossa Bíblia querida. Lembrando que estamos vendo os reis de Israel. E antes de eu contar para vocês, eu quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal. Quero pedir para você que assiste os nossos vídeos, se você gosta, se inscreve também, dá o like, compartilhe. Assim tu nos ajuda a divulgar a palavra de Deus entre as crianças e os adolescentes. Que Deus abençoe sua vida, sua família e sempre a Ele toda a honra e toda a glória. Na última história, o rei Jorão havia mandado buscar Eliseu, porque ele queria matar Eliseu, porque ele dizia que Eliseu era o culpado daquela fome que estava havendo ali em Samaria. E quando Eliseu estava diante do rei, ele disse para o rei que Deus tinha mandado uma palavra. Ele falou: Olha, rei, Deus manda dizer que amanhã, mais ou menos nesse horário, vai haver comida aqui em Samaria. Vai haver trigo, vai haver cevada, vai haver farinha. Mas o capitão que estava ao lado do rei, ele falou assim para Eliseu: Ainda que Deus pusesse janela no céu, como é que isso iria acontecer? Eliseu disse para ele: Olha, você vai ver, mas você não vai comer dessa comida. Aquele capitão, ele fez pouco caso de Deus. Ele não confiou em Deus. Deus, ele havia feito coisas grandiosas ali no meio do povo, vocês lembram? Ele está fazendo grandes coisas através de Eliseu, fez através de Elias. Mesmo assim, ainda havia pessoas que não confiavam em Deus. Quando não confiamos em Deus, pecamos contra Ele. Porque Deus quer que a gente confie nele, né? A desconfiança, a falta de fé em Deus, ela é pecado. Mas pecado não é só isso. Pecado também é quando a gente desobedece, quando a gente fala mentira. Pecado é tudo aquilo que a gente faz com entendimento, que a gente entende que é errado, e mesmo assim a gente faz. A gente sabe que está desagradando a Deus, mas mesmo assim a gente faz. Isso é pecado. E a Bíblia diz que o pecado, ele nos separa de Deus, né? Mas Deus, ele nos ama de uma maneira tão especial que ele enviou Jesus Cristo para morrer na cruz pelo nosso pecado. E assim nós podemos estar juntinhos de Deus. O pecado nos separa, nos afasta de Deus, mas Jesus, ele nos põe junto de Deus novamente. Mas temos primeiro que confiar de todo o nosso coração que Jesus é poderoso para nos salvar dos nossos pecados. Porque a Bíblia diz que Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou. O túmulo de Jesus, olha, ele está vazio. Quando a gente morre, a gente fica lá no túmulo, nosso corpo. Mas o túmulo de Jesus está vazio porque ele não ficou no túmulo. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele subiu para o Pai. E ele vai voltar um dia para buscar todos aqueles que confiaram nele e o receberam como Salvador. Meu querido, se você ainda não tem Jesus como Salvador, se você entende que é pecador e precisa de um Salvador, não demore, o que tu está esperando? Se ajoelhe, fale para Jesus que você é pecador. Conta para ele seus pecados, as coisas erradas que você tem feito. Peça para ele te perdoar, para ele te ajudar a não fazer mais isso. Se arrependa verdadeiramente e peça para ele fazer morada dentro do seu coração e te salvar dos seus pecados. Ele vai fazer isso porque ele ama você. Ele enviou Jesus para morrer por você, porque ele quer salvar você. E se você, meu querido, já tem Jesus como Salvador, não deixe de confiar em Deus. Procure se lembrar das coisas que Deus tem feito na sua vida, principalmente por Ele ter salvado você dos seus pecados. E confesse sempre ao Senhor, se você pecar, peça perdão. E se em algum momento você deixar de confiar em Deus, peça perdão para Ele te dar força, para você confiar sempre nele. Nós podemos confiar em Deus porque Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Israel sabia disso, só que Israel se esquecia daquilo que Deus fazia. Vamos ler o Salmo 147, 5, lá no Velho Testamento, e ele diz assim: Grande é o Senhor e muito poderoso.
Então Deus, Ele é grande, Ele é um Deus cheio de poder. Ele pode fazer todas as coisas. Por isso, confie em Deus. Podemos confiar nele de todo o nosso coração, porque ele tem poder para fazer todas as coisas. Israel tinha se esquecido, o rei tinha esquecido, esse capitão tinha esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito e estava fazendo no meio do seu povo. Eles estavam duvidando de Deus. E a dúvida de Deus, ela é pecado. Haviam 4 homens leprosos e eles pensaram assim: se a gente ficar aqui fora da cidade ou entrar lá dentro, nós vamos morrer de fome, porque não tem comida. Vamos lá no acampamento dos sírios, quem sabe eles dão comida pra gente. E se eles quiserem nos matar, nós morreremos, vamos morrer mesmo, porque vocês sabem que os leprosos, como eu já expliquei para vocês, era uma doença contagiosa, eles viviam longe da cidade, num outro acampamento. E assim, eles foram para o acampamento dos sírios. Mas, meus queridos, vocês nem imaginam o que Deus estava fazendo lá. Nesse tempo, os sírios estavam lá no seu acampamento, lembra que eles estavam, porque eles estavam em guerra com Israel? Então, e eles ouviram um barulho muito forte, mas muito forte, de um grande exército. Era Deus que estava fazendo esse barulho. E eles falaram assim: o rei de Israel se juntou com os outros reis, estão vindo aqui para nos matar. Vamos fugir, porque senão eles vão acabar com a gente. E assim, com aquele barulho forte de cavalos, de guerra, de guerreiros, eles saíram correndo, pensando que tinha havido um exército enorme para poder acabar com eles. Mas era o poder do nosso Deus. E eles largaram tudo para trás, porque queriam salvar as suas vidas. Quando aqueles homens chegaram no acampamento, não tinha nenhum sírio lá. Tinha comida, roupa, um monte de coisa. E eles comeram, beberam, só tinha animais e as comidas, né? E eles entraram nas tendas, pegaram ouro, prata e esconderam. Comeram de novo, beberam, pegaram de novo ouro e prata e esconderam. Mas depois eles pararam e pensaram e falaram: o que a gente está fazendo está errado. Isso não vai agradar a Deus. Hoje é dia de boas notícias, é dia de alegria. Precisamos falar para o rei, porque em Samaria estava tendo fome, o povo estava com fome. E assim, eles foram lá, falaram lá na porta da cidade de novo e falaram para os guardas: olha, avisa o rei, contaram tudo que eles tinham visto. Falaram: lá só tem animais, tem comida, tem tudo lá, mas não tem nem um sírio. E aí eles foram correndo dar notícia para o rei. Mas o rei Jorão, ele não confiou, ele não acreditou em Deus. Ele falou assim: olha, isso daí, o rei da Síria está arrumando uma armadilha para pegar a gente. Não deve ser verdade. Mas aqueles homens que deram a notícia falaram: ô rei, por favor, deixa a gente ir lá, pelo menos a gente vai ver se é verdade. E o rei disse: então vai lá, veja e me contam depois. E eles foram. E a Bíblia diz que no meio do caminho eles já viram um monte de roupa, um monte de objeto que os sírios deixaram quando fugiram, e eles voltaram e contaram para o rei. Então o rei, ele falou para o povo. O povo, quando soube que tinha comida lá, o povo saíram correndo para ir lá para o acampamento para pegar comida. E o rei tinha deixado aquele capitão que duvidou de Deus cuidando da porta da cidade. E o povo veio correndo de tal maneira que atropelou o capitão, passaram por cima dele. E a Bíblia diz que o capitão, ele morreu. Ele não confiou em Deus. E a palavra de Deus que Eliseu falou para ele, né? Que ele iria ver, mas ele não ia comer. Agora tinha comida em Samaria, mas o capitão viu, mas não comeu. Vocês se lembram da Sunamita? Aquela mulher que morava lá em Sunem e Eliseu ressuscitou o filho dela? Então, Eliseu foi lá avisar para ela da fome. E ele disse para ela
que iam ter 7 anos de fome. E ele mandou ela pegar a família dela e sair dali e ir para um lugar onde houvesse comida. Aquela mulher, ela não duvidou de Deus, ela confiou em Deus, confiou nas palavras que Eliseu falou, porque ela sabia que aquelas palavras eram de Deus. E ela pegou toda a sua família e foi lá para as terras dos filisteus. E ficou lá durante 7 anos até a fome acabar. Sabe, meus queridos, Deus quer que a gente confie nele. Então, meu querido, confie em Deus. Faça como aquela mulher, a sunamita. Confie em Deus. Você também. Depois dessas coisas, o rei da Síria, Ben-Hadad, ele ficou muito doente. Então ele chamou seu servo Azael e mandou que ele fosse ao encontro de Eliseu para perguntar para Eliseu se ele iria ficar bom daquela doença. E ele mandou muitos presentes para Eliseu e Azael foi falar com Eliseu. Então Azael foi falar com Eliseu e Eliseu disse para ele que o rei Ben-Hadad iria morrer. E Eliseu olhou bem nos olhos de Azael e a Bíblia diz que Eliseu começou a chorar. E Azael falou, por que é que você está chorando? E ele disse, porque eu estou vendo o mal que você vai fazer para o meu povo, para Israel. Você vai fazer muito mal para as mulheres, para os jovens, para as crianças. E ele disse assim, mas eu não sou ninguém, quem sou eu para fazer mal para Israel? E Eliseu falou para ele, Deus acaba de me mostrar que você vai ser o rei da Síria. Assim, Azael volta para a Síria. Quando chega lá, ele diz para o rei que Eliseu falou que o rei ia ficar bom, ele mentiu. E a Bíblia diz que logo depois ele mata o rei Ben-Hadad e ele, Azael, se torna o novo rei da Síria, conforme Eliseu havia falado. Voltando para os reis de Israel, o rei Jorão era o rei de Israel. Ele era um mau rei, ele andava nos caminhos de Acabe e Jezabel, sua mãe. Mas o rei Josafá, que era rei de Judá, ele era um bom rei, ele andava nos caminhos do Senhor. Mas Josafá teve um filho que se chamava Jeorão, o rei de Israel, Jorão. Filho de Josafá era Jeorão e ele se tornou rei de Jerusalém. Mas ele não era um bom rei. Apesar de ser filho de Josafá, ele andou nos caminhos de Jorão, nos caminhos de Acabe, porque ele se casou com a filha de Acabe e Jezabel. Então ele foi um mau rei que não queria saber de andar nos caminhos do Senhor. Ele reinou durante 8 anos em Jerusalém e ele morreu. E quando ele morreu, seu filho Acasias se tornou rei em seu lugar. O rei Acasias, que era neto do rei Josafá, também não andou nos caminhos do Senhor, não. Ele andou nos caminhos de Acabe, igual o rei Jorão, porque ele era filho de Atalia, que era da família de Acabe e Jezabel. E assim ele também era um mau rei. E eles se juntaram os dois para lutar contra o rei da Síria, que agora é Azael. E lá na batalha, o rei Jorão, ele foi ferido. Então ele volta para ser tratado, volta lá para Jezreel, para sua terra. E o rei Acasias, depois ele volta para visitar o rei Jorão. Mas e agora, o que vai acontecer com esses dois reis? Será que eles vão se arrepender e vão finalmente andar nos caminhos do Senhor? Se o Senhor disser que sim, na próxima história dos reis de Israel, estaremos aprendendo sobre esses dois reis. Lembrem-se sempre, vocês são preciosos para o Senhor. Ele os ama muito. Suas vidas valem muito para o Senhor Jesus. Ele deu a vida dele por amor a vocês. Beijo! Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém.